Boa noite. Vamos continuar as nossas mensagens aqui no livro de Daniel. Estamos ainda no capítulo 4, sobre o sonho, o segundo sonho do rei. E hoje nós vamos falar sobre a humilhação do rei. Então, Daniel capítulo 4, versículos 28 a 30. Daniel 4, nós vamos ler o versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Senhor Deus, nós vemos nessa palavra hoje à noite que o Senhor é um Deus que cumpre a sua palavra. Veremos que o Senhor, em graça, misericórdia e paciência, dá tempo para que as pessoas se arrependam. Mas muitas vezes as pessoas não aproveitam o conselho do Senhor, não aproveitam a oportunidade que têm e continuam seguindo os seus caminhos. Vemos aqui, na sequência dessa história, que o rei ele foi humilhado por continuar com o seu antigo pecado, o pecado do orgulho. E sabemos que aquelas pessoas que se exaltam serão humilhadas, e os que se humilham serão exaltados. Então, pedimos que o Senhor ajude para que possamos entender essa mensagem, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Eu estava lendo o livro de Jó essa semana e me deparei com as seguintes palavras: Deus fala repetidamente. Fala em sonhos, em visões, sussurra em seus ouvidos e aterroriza-os com advertências. Faz que deixem de praticar o mal e livra-os do orgulho. Deus faz tudo com propósito. Nada que acontece nesse mundo, na vida de alguém, é sem propósito. Deus faz tudo com propósito. Às vezes nós não entendemos qual é o propósito, não conseguimos enxergar, nossas mentes são limitadas. Mas Deus sabe. Ele tem um propósito para tudo. O sonho que nós estamos analisando aqui nesse capítulo 4 tinha o propósito de levar o rei a conhecer o Altíssimo. O versículo 25 diz: até que conheças o Altíssimo, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O Senhor Deus é aquele que domina todas as coisas, domina todos os reinos, todos os homens, e Ele pode tirar o reino de alguém e dar para quem Ele quiser. Deus estava determinado então a cumprir seus propósitos na vida do rei Nabucodonosor. Mas através do conselho de Daniel, que nós vimos domingo passado, notamos que o profeta deu uma dica ao rei de que o Senhor poderia aliviar o seu castigo. Então é interessante notar o que disse Daniel ao rei. Ele falou assim: rei, aceite meu conselho e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e quem sabe o rei continuará a prosperar. Um excelente conselho. Nós vimos que Daniel teve coragem de dar esse conselho ao rei Nabucodonosor. Ele estava correndo ali risco de morte por falar diretamente a um rei tão poderoso como aquele. O Senhor havia agido assim também com um rei ímpio chamado Acabe. Em 1 Reis temos essa história. E eu vou ler aqui uma parte, fazer um resumo aqui dessa parte, de Deus agindo com misericórdia com a vida de alguém que se arrependeu, que se humilhou. Elias recebeu outra mensagem do Senhor. Vê como Acabe se humilhou diante de mim?
Por isso não trarei calamidade durante sua vida. O rei Acabe pecou, falhou, mas ele reconheceu, se humilhou diante de Deus, e Deus se agradou disso. Ele fez essa pergunta para o profeta: vê como se humilhou diante de mim? O Senhor é assim. Ele ensina, Ele adverte, Ele espera que a gente se arrependa. E caso não haja arrependimento, então Ele castiga. Esse é o Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia. E ainda, após o castigo, Ele espera o arrependimento também. Dependendo, Ele alivia a sua mão por causa da sua misericórdia. Porque a mão de Deus é pesada, muito pesada. E o castigo, é claro, é pesado. Eu sempre falo, todo pecado tem seu juízo, todo pecado tem seu castigo. Não, a pessoa não vai ficar livre. Mas Deus pode aliviar a mão dele por causa da sua misericórdia, como ele fez com Acabe, que se humilhou. Mas e Nabucodonosor? Será que ele aceitou o conselho de Daniel? Será que ele ouviu o conselho? Nesses versículos, veremos então o cumprimento da predição do sonho que o rei passaria por 7 anos de insanidade, 7 anos de loucura, mas que não aconteceu imediatamente. Você ficará louco, ficará 7 anos insano, e o castigo poderia vir de imediato, mas não veio. Demorou 1 ano. Deus, por sua misericórdia, permitiu que 1 ano se passasse, dando ao rei a oportunidade de ouvir o conselho. Não é assim que acontece muitas vezes conosco? Oportunidades de se arrepender, nós ouvimos o conselho e Deus é paciente. E é paciente. E Ele aguarda com que aquela pessoa ouça o conselho. 1 ano se passou. Veremos então nesse episódio que a misericórdia, que por causa da misericórdia, graça e paciência de Deus, nós vamos aprender que elas foram demonstradas aqui nesse capítulo. Pois Deus, primeiro ponto aí no versículos 28 e 29, é paciente. Porque nós vimos que Ele demonstra a sua misericórdia, a sua graça, porque Ele é um Deus paciente. Diz os versículos 28 e 29, todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Ele estava lá, como diz no versículo 4, tranquilo e feliz, de repente veio aquele sonho. Ele ficou perturbado. E ele, é claro, talvez teve a intenção de dar ouvidos ao conselho de Daniel, porque ele ficou incomodado mesmo com o que iria acontecer. Mas as boas intenções se perderam à medida que os dias se passaram. 12 meses se passaram. E os hábitos orgulhosos se tornaram difíceis de mudar. Então, novamente, depois de 1 ano, depois do apavoramento, ele estava tranquilo, passeando sobre o palácio. Para entender o que estava acontecendo aqui, o telhado do palácio era plano, assim como era a casa de Davi, segundo Samuel fala isso. E provavelmente ele poderia ali ver a esplendorosa cidade que ele havia edificado. Então, novamente, depois de 1 ano, depois de passar do susto, ele estava lá andando em cima do telhado, olhando para todas as coisas que ele tinha edificado. E as boas intenções se passaram. Não acontece isso com a gente? Acontece uma coisa muito ruim, um problema de saúde, ou com um filho, ou com a outra pessoa, um problema financeiro, alguma coisa que a gente fica muito incomodado e fala, da agora para frente eu vou mudar. Eu não vou mais agir assim, eu não vou ser mais assim.
Eu quero ouvir o conselho da palavra de Deus. Eu vou procurar fazer o que é certo. Mas não muda de imediato. E o tempo passa. E os meses passam. E de repente aquelas boas intenções e o desejo de fazer o que era certo passa também. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Nós temos a tendência de, na hora do apavoramento, falar que vai fazer qualquer coisa. E depois de um tempo a poeira baixa e a gente esquece daquilo que a gente prometeu fazer. E aconteceu isso com Nabucodonosor. Então, após aguardar um ano, vemos que Deus é paciente. O castigo poderia vir de imediato. Tem um versículo em Salmo 45:8 que diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Para aqueles que dizem que o Velho Testamento é um Deus de ira, é um versículo aqui do Velho Testamento. O Senhor é misericordioso, é compassivo, paciente, transbordante de amor. Deus é amor, mas aqui ainda usou uma palavra para enfatizar mais ainda. O amor dele é transbordante, vai além do que nós podemos imaginar. Essa é a primeira observação. O Senhor é paciente. Por isso ele aguardou um ano para ele ouvir o conselho. A segunda observação que vemos aqui é que o rei era orgulhoso. De fato ele era orgulhoso. E o propósito desse sonho era para mostrar que ele era orgulhoso e mostrar quem era o Altíssimo. Então, no versículo 30 nós lemos: falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Está vendo? Eu, meu, minha. Aí é um grande indício aí de ser orgulhoso. No tempo de Nabucodonosor, a cidade de Babilônia, ela estava no auge do mundo. Aquela cidade que todo mundo ficava admirado. Ela era cercada por um sistema de muros duplos. Cidades que tinham muros já eram consideradas grandes cidades. Mas ela tinha um sistema de muros duplos. O muro que era o muro externo tinha 27 quilômetros e era largo o suficiente para carruagens passarem por cima do muro. Então, além desse muro enorme, muito largo, ainda tinha um outro muro. Então, era algo realmente bem fantástico. Mecanismos engenhosos foram inventados para levar a água do rio Eufrates aos altos terraços, para os jardins suspensos que eram vistos além dos muros da cidade. Então, aqueles 2 muros, mas eram jardins tão belos, com todo tipo de espécies de plantas e palmeiras. E como que ia levar a água para lá? Como que aquele jardim suspenso ia ficar tão belo daquele jeito? Criaram mecanismos para que a água fosse levada até lá. Hoje é difícil levar água para o alto, precisa, né, de uma grande engenharia para fazer isso. Imagina naquela época. O rei ele não construiu a cidade. Né? De acordo com Gênesis, nós sabemos que a cidade de Babilônia já havia sido construída séculos antes do rei Nabucodonosor. Gênesis capítulo 11 fala dessa cidade. Portanto, quando ele disse eu edifiquei, isso significa que ele a engrandeceu. A cidade existia. O que ele fez foi engrandecer, fazer todas aquelas maravilhas. Tinha até tijolos esmaltados. Tinha um portão azul que era muito bonito, com vários leões e decorado, e ele era um grande destaque. Então ele a engrandeceu, embelezou aquela cidade. Por isso ele fala, eu edifiquei, não no sentido de construir. Então, ao dizer eu edifiquei, ele completou, para glória da minha
majestade. Eu fiz tudo isso, ele ali em cima, olhando no palácio dele, eu fiz tudo isso para a glória da minha majestade. É o mesmo que dizer que tudo aquilo era grande o bastante para combinar com alguém de tão alta posição. Eu sou tão poderoso, eu sou o rei dos reis, eu estou no topo, não tem ninguém acima de mim aqui na face da terra. E tudo isso daqui é para a minha majestade. Esse versículo fala com clareza sobre o orgulho do rei, não tem dúvida. Então, vimos que Deus é paciente e que o rei era orgulhoso. 1 ano o Senhor ficou esperando com que ele se arrependesse. E ele ainda não se arrependeu e voltou ao seu velho hábito de orgulho e estava lá novamente no palácio, se vangloriando de tudo que tinha feito. Em Isaías, lemos: o dia dos arrogantes virá, e o orgulho dos homens cairá por terra. Nesse dia somente o Senhor será exaltado. O único que pode ser exaltado é Deus. E ele detesta o orgulho. E aqui ele fala: o dia dos arrogantes virá e o orgulho dos homens cairá por terra. Não vai haver mais orgulho, só Deus será exaltado para todo sempre. E nos versículos finais dessa porção, vemos que Deus é soberano. Então, ele é paciente, o rei era orgulhoso, mas Deus é aquele que está de fato acima de todos. Ele é soberano. Olhem comigo nos versículos 31 e 32. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Enquanto orgulhosamente o rei caminhava no telhado, desceu uma voz do céu. Imagina o choque. Ele teve um sonho, ele já ficou perturbado, mas ele estava lá se vangloriando, que eu edifiquei para mim a glória. E aí veio uma voz no momento oportuno, para que o rei pudesse entender a relação óbvia com as palavras orgulhosas recém-pronunciadas. No instante que ele falou aquilo, veio uma voz do céu. A punição predita há 1 ano certamente veio à sua mente. Ser abordado dessa maneira causou um grande impacto nele, pois ele estava acostumado a condenar os outros e não ser condenado. Ele era o absoluto, é ele que falava que joga na fornalha, faz isso, mata, faz o que você quiser com esse e com aquele. Mas aqui não. Ele estava ouvindo palavra de condenação. A palavra de condenação era para ele. É bem provável, depois que ele ficou doente, que a doença mental o atingiu enquanto ele ainda estava lá no telhado, estava se vangloriando, e aí veio a palavra do céu, e ali ele já ficou insano. Ele pode ter tido tempo para refletir no que havia sido dito, para que o significado pudesse ser registrado em sua mente de modo adequado. Enquanto ainda ele não estava insano, ele reconheceu o que estava acontecendo, que ele teve tempo
Ele foi aconselhado, reconheceu que ele era orgulhoso e que aquilo estava acontecendo pelo que ele era e pelo orgulho dele. Não lhe foi mais permitido então viver em sociedade, pois foi expulso de entre os homens. Certamente, após perceberem a doença, os oficiais do rei, os líderes ali, fizeram uma assembleia para decidir como que continuaria a atividade do reino. Porque se ele ficou doido, estava agindo como um animal, como que ia continuar reinando? Então, o que nós vamos fazer? Então, perceberam que a doença dele, perceberam a doença dele depois que ele começou a se portar como um animal. Porque imagina, ele estava lá no telhado, se vangloriando, e de repente ele começou a se portar como um animal. É fácil imaginar que as coisas não ficaram normais. Eles perderam o líder deles. Mas por outro lado, deve ser lembrado que um dos pontos fortes de Nabucodonosor, e por isso que ele foi considerado a cabeça de ouro, um dos pontos fortes era a designação de pessoal capaz para postos governamentais. Na verdade, essa é uma grande indicação de um bom líder. O líder não precisa saber fazer tudo, não precisa conhecer todas as coisas, mas ele precisa saber designar pessoal capaz para os postos no governo. E ele era perito nisso. Ele foi considerado ouro por causa da qualidade do reino dele. Mãos capazes em posições chaves podiam manter o governo e os subordinados trabalhando adequadamente, enquanto ele estava insano. Então fizeram uma reunião e decidiram como que ia manter, e nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas sabemos que as coisas continuaram. Então lhes cresceram os cabelos e as suas unhas. Então, na loucura dele, ele pode ter resistido qualquer um que tentasse cortar o seu cabelo ou suas unhas, porque mesmo que ele estivesse insano, agindo como animal, eles poderiam cuidar dele, mas certamente não conseguiam fazer isso, e se cumpriu aquilo que o Senhor falou que ia acontecer. Isso não significa também que ele vivia num pasto qualquer, como um espetáculo público, porque às vezes as pessoas pensam, mas ele ficou insano como animal, saiu andando pelo mato, numa floresta, e todo mundo ficava vendo ele pastando que nem um animal. Não quer dizer isso. Ele agia como um animal, mas lembra, ele era um rei, e o rei dos reis. É provável que para manter as aparências, os oficiais o colocaram num tipo de reserva real. Não tem reserva ambiental? Certamente separaram algum tipo de pasto, uma floresta, alguma coisa muito bem cuidada, fechada, onde as pessoas não podiam ficar vendo ele, só alguns que iam lá para cuidar dele, dar os devidos cuidados, que tinham acesso a esse lugar que ele ficava. Provavelmente é isso que aconteceu. Essa história deixa claro que o grande rei foi expulso, ele foi humilhado e passou a viver como um animal. O rei, ele havia manifestado o seu orgulho. Como que nós sabemos isso? Eu falei, eu edifiquei meu grandioso poder, minha majestade. O indício de orgulho é o uso da primeira pessoa. Eu estou dizendo que é um indício, quando a pessoa fica usando muito eu, olha o que eu fiz, meu, minha, usa muito isso, é um indício de orgulho. Os orgulhosos são egocentrados, quer dizer, centrados em si mesmo. Então nem percebem. O tempo todo está falando o que eu fiz, como eu sou, e meu e minha, e coisas desse tipo. Só está centrado em si. Então o uso da primeira pessoa é um indício de que o orgulho esteja no coração. Indício. Não é porque uma pessoa está dizendo usa o eu e o meu que ela seja orgulhosa.
Mas como nós somos pecadores e o orgulho faz parte das nossas vidas, muitas vezes usamos esses pronomes demonstrando o nosso orgulho, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso precisamos sondar o nosso coração e pedir perdão a Deus e sua ajuda para arrancar o orgulho de dentro de nós. Nós não podemos ser como o rei Nabucodonosor, que ficou só com as boas intenções durante um ano, mas não ouviu o conselho. Nós temos que ouvir o conselho da palavra de Deus. Se você já leu a Bíblia inteira, você vai ver que fala muito Deus, falando muito contra o orgulho, contra as pessoas que se exaltam, e que essas pessoas vão ser humilhadas. E os que se humilham serão exaltados. Isso nós vimos muito na Bíblia. E vimos exemplos de pessoas que aconteceram essas coisas com ele. Então o Senhor, por sua bondade, Ele proveu instrução para corrigirmos os nossos erros. Nós temos a palavra de Deus hoje que nos ajuda a enxergar os nossos erros. Para o problema do orgulho, há 3 passos para combatermos esse pecado. Eu já falei 2. Primeiro é admitir. Temos que admitir que temos o pecado. Segundo é detestar o pecado. Porque não adianta nada você admitir e ainda ficar acariciando esse pecado. Você tem que detestar o pecado, para que ele não faça parte da tua vida. Então admitir só não adianta. Porque tem pessoas que admitem, mas ainda continuam amando. Tem que detestar. É o segundo a maneira aí para eliminarmos o pecado da nossa vida. Mas o terceiro que eu quero falar hoje, temos que tomar o antídoto da humildade. Para vencer o orgulho, temos que nos revestir da humildade. É o que nós aprendemos na escola dominical. É por isso que precisamos participar da escola dominical, participar das programações da igreja, porque é onde a palavra de Deus é ensinada para nos ajudar a mudar as nossas vidas. E recentemente aprendemos na escola dominical, em Colossenses 3:12, que cada crente tem que renovar o seu guarda-roupa espiritual constantemente. Deus, diz assim, Deus os escolheu para ser seu povo santo. Que é santo, é separado, sem pecado. Fomos escolhidos para isso. Aí fala, revistam-se de... Olha a lista aí das roupas que temos que nos revestir, que é tirar as velhas roupas do pecado e colocar essas novas. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, faz parte dessa vestimenta, mansidão e paciência. Temos que renovar nosso guarda-roupa. Essas coisas devem fazer parte das nossas vidas. Nesse versículo, a figura de linguagem é do vestuário. Tirem a roupa velha e vistam-se agora, dentre outras coisas, como nós vimos aí, de humildade. A humildade é o que vai combater o orgulho. Se a gente não se revestir, tirar o orgulho e revestir de humildade, não vamos combater o orgulho. Quero usar uma outra figura, no contexto da nossa passagem, a figura do remédio. Se tiver contaminado com o veneno do orgulho, tome imediatamente o antídoto da humildade, que é eficaz contra esse envenenamento e seus efeitos colaterais. Qual que é o efeito colateral do orgulho? Porque às vezes as pessoas não conseguem perceber, é só eu assumir que eu faço isso, eu sou aquilo, mas qual que é o efeito colateral de ser orgulhoso? Inveja, ira. Pessoas que são iradas, porque que se ofendem facilmente, é porque são orgulhosas. Autopiedade, mas tudo acontece comigo, coitado de mim, olha o que eu fiz, olha o que estão fazendo comigo. Isso é efeito colateral do orgulho. Ansiedade, pessoas que são preocupadas, que ficam só pensando em si mesmas, por isso que são ansiosas. Amargura, fica com o coração amargo, até mesmo às vezes contra um irmão.
Maledicência é outro efeito colateral, falar mal. A gente tem uma dificuldade imensa de falar bem do próximo, de elogiar as coisas boas do próximo. Mas para falar mal a gente tem uma rapidez. Mas isso é orgulho. Porque quando eu estou falando mal de alguém, eu sou superior àquela pessoa. Olha como que essa pessoa é. Olha o jeito que ele age. Eu não concordo com isso. Eu não aceito pessoa que age assim. É o meu orgulho falando mais alto. Por isso que eu falo mal da pessoa. E às vezes o falar mal aí é até no sentido santo da palavra. Eu estou falando mal porque isso daí que ele está fazendo é uma atitude anticristã. Não é assim que um cristão deve se portar. É por isso que eu estou falando. Mas está falando mal do mesmo jeito. Isso é o efeito colateral de ser orgulhoso. E também a rebeldia é um efeito colateral. Nós vimos muitos filhos sendo rebeldes contra os pais, é justamente por causa do orgulho que está lá dentro do coração. E é claro que essa lista de efeitos colaterais são enormes, eu vou parar por aqui. Porque eu quero dizer que o antídoto da humildade em nossas vidas pode nos poupar de muitos dos efeitos colaterais do orgulho. Se nos revestirmos da humildade, essas coisas, inveja, ira, piedade, ansiedade, amargura, maledicência, rebeldia, não fazem parte das nossas vidas. A Bíblia está repleta de ensinos a esse respeito. Vou lhes fornecer alguns exemplos. Não dá para falar todos, mas pelo menos alguns. A humildade, o primeiro, é eficaz contra a inveja e a mentira. Porque inveja e mentira é um efeito colateral do orgulho. A pessoa é invejosa porque é orgulhosa. Ela mente porque ela é orgulhosa. Por trás desses pecados está o orgulho. Então olha o que diz Tiago. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade. Palavra-chave aqui no texto. Que vem da sabedoria. A humildade vem da sabedoria que vem de Deus. Sabedoria do alto. Mas se em teu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. E antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Olha o que essas coisas más são. A vanglória, a mentira, a inveja, a amargura, a ambição egoísta. Elas são terrenas desse mundo, não são de Deus. São, então, portanto, mundanas, mas a última palavra fala e demoníacas. São coisas que os demônios praticam e que crentes não deveriam praticar, porque isso daí não é de Deus e sim de Satanás. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Se você quiser meditar mais tarde nessa passagem, Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18. Perceba o contraste que há na passagem entre humildade e vanglórias e os efeitos colaterais de cada uma. Humildade está ligada à sabedoria divina. Se você se reveste de humildade, automaticamente você está se revestindo da sabedoria de Deus. A humildade está ligada à verdade, está ligada à pureza, está ligada à paz, está ligada à amabilidade e disposição para ceder a outros. Está ligada à misericórdia.
sinceridade, sem favoritismo. Tudo isso é fruto de boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. E essas coisas devem fazer parte das nossas vidas. E começa nos revestindo, quando nos revestimos de humildade. Mas, em contraste, isso é o que o texto diz. A vanglória está acompanhada de quê? De inveja amarga, ambição egoísta, confusão e males de todo tipo e mentira. Isso é o contrário de boas obras. São más frutos. Então, são coisas que nós como crentes não deveríamos fazer. A segunda coisa que nós vemos aqui, uma segunda passagem, é 1 Pedro 5:5-7. A humildade é eficaz contra a rebeldia e a ansiedade. Vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se sob o grande poder de Deus, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Então, mais uma vez, para revestir de humildade, Deus se opõe aos orgulhosos. Então, os membros da igreja, especialmente os jovens aqui ressaltados nesse texto, devem honrar e demonstrar respeito e consideração à liderança espiritual. Principalmente os jovens que são liderados por várias pessoas, inclusive os pais, devem estar atentos a isso, devem honrar e demonstrar respeito. A submissão é uma atitude fundamental de maturidade espiritual, conforme podemos ver em 1 Coríntios e em Hebreus capítulo 13. Uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos: se vocês têm dificuldade de obedecer aos pais, vocês terão dificuldade de obedecer a Deus. Porque se não conseguem obedecer a Deus, aos pais a quem vocês veem, como conseguirão obedecer a Deus a quem não vê? Não é lógico? Quando os filhos estão desobedecendo aos pais, isso é um sintoma claro de que não se importam com Deus. Porque se não conseguem respeitar e obedecer e entender aquela pessoa que ama, de que está ali, que ele está vendo, não consegue entender, é claro que não entende Deus, a quem ele não vê. Então, quando falamos aos nossos filhos, temos que enfatizar isso. Obediência aos pais significa que você também vai obedecer a Deus, porque isso é o que Deus quer dos filhos. Portanto, a submissão a autoridades é também um treinamento para a obediência a Deus. E notem que na passagem, a rebeldia, as autoridades está ligada ao quê? Ao orgulho. As pessoas não gostam de receber ordens. Sempre estão falando a respeito disso. Eu não gosto que mandem em mim. Por quê? Orgulho. Que está ligado com a ansiedade. Em contraste, a humildade está relacionada com a submissão às autoridades e a Deus. A pessoa orgulhosa sofre porque não tem paz de espírito. Ela se sente ameaçada o tempo todo, porque qualquer coisa pode ferir o seu orgulho. A pessoa orgulhosa é assim, ela não tem paz de espírito. Ela é incomodada, ela é ansiosa, porque qualquer instante o seu orgulho pode ser ferido. Não é natural para o ser humano se humilhar. Não é. Nós só vamos nos humilhar quando nos convertemos a Jesus Cristo e quando seguimos o exemplo do nosso Salvador. Caso contrário, não vamos querer nos humilhar nunca, para ninguém. A tendência humana é a de querer crescer, de estar por cima, de se aparecer, mesmo que para isso às vezes precise pisar nos outros, ou humilhar os outros.
Essa é a tendência do ser humano. No entanto, do início ao fim, a mensagem bíblica, a palavra de Deus, vai na contramão dessa tendência do ser humano. Do início ao fim. A proposta de Deus para o ser humano é a humildade. 1 Pedro, mostre misericórdia e humildade. Nós temos que mostrar misericórdia às pessoas e humildade também. Foi para isso que vocês foram chamados. Nós fomos chamados para mostrar misericórdia para as pessoas. Fomos chamados para serem humildes. Sermos escravos, servos de Cristo. Então, e aí ele completa o versículo: e a bênção lhes será concedida. A nós compete humilhar-nos, e Deus se encarregará de nos exaltar no devido tempo, se Ele quiser. Jesus falou em Lucas 4:11, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Muitas pessoas acham feio humilhar-se diante dos outros. Acham feio, é claro, o orgulho não permite. Eu não vou passar por essa situação humilhante. Isso que fez comigo é algo humilhante, eu não aceito isso, isso é muito feio. Mas o próprio Jesus escolheu o caminho da auto-humilhação. Ele não precisava ver esse mundo se humilhar. Por isso Filipenses fala: não sejam egoístas, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Embora sendo Deus, Jesus se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. É ridículo alguém falar que é feio se humilhar, quando o próprio Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e se humilhou para que essa pessoa pudesse ser salva. Agora veja o contraste entre a humildade de Jesus e o orgulho de Satanás. Satanás, Isaías 14, tu dizias no teu coração, olha aí, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás. Jesus, sendo o próprio Deus, humilhou-se, enquanto Satanás, uma criatura inferior, exaltou-se. O padrão bíblico de que os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados é mantido aqui também nessa situação. Percebam que Jesus, que se humilhou, e nós lemos essa passagem também na liturgia, Deus o elevou ao lugar mais alto, de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isso é Jesus, ele vai ser exaltado. Mas Satanás, o que vai acontecer com ele? Aquele que se exaltou será, diz Isaías, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Ele tentou estar acima do Altíssimo, se exaltar, mas o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar no profundo abismo. Será humilhado por toda eternidade. E o Jesus que se humilhou será exaltado por toda a eternidade. Para a gente refletir um pouco, você acha feio se humilhar? Como você, aliás, com quem você se parece mais quando se humilha? Com Jesus ou com Satanás? Pense bem, se você acha feio se humilhar, então responda a próxima pergunta. Quando você se humilha, você se parece mais com quem?
E quando você se exalta, você se parece mais com quem? Quem se exaltou e quis ser acima de Deus? E também pergunto a vocês, o que é mais feio? Humilhar-se a si mesmo ou ser humilhado pelos outros? Jesus nos dá duas opções. Ou nos humilhamos voluntariamente. Lembra que Nabucodonosor recebeu um conselho. E ele poderia seguir ou não. E aqui nós temos um conselho. Ou nos humilhamos voluntariamente, ou seremos humilhados pelos outros. Aí, qual sua escolha? Sabiamente, Skull disse: quem vive da graça de Deus pode se dar ao luxo de ser humilde. Muito bem pensado. Quem vive da graça de Deus pode se dar ao luxo, é um luxo, pode se dar ao luxo de ser humilde. Ser semelhante a Jesus Cristo é o que mais devemos buscar todos os dias. E não sermos como Satanás. A nossa tendência pecaminosa é ser como Satanás. Mas como salvos em Cristo Jesus, devemos procurar imitar o nosso Salvador e fazer aquilo que Ele fez e nos revestirmos de humildade e abandonarmos o nosso orgulho. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra mostra exemplos claros de que o Senhor odeia o orgulho. Que um dia o Senhor eliminará os orgulhosos. E não haverá mais nenhum orgulhoso por toda a eternidade. Somente o Senhor será exaltado. A Tua palavra mostra que nós podemos mudar, podemos nos revestir, mudar o nosso guarda-roupa, nos revestir de humildade. Mas o problema é que muitas vezes não reconhecemos, não detestamos o orgulho e por isso não queremos vestir a humildade. Só o Senhor pode trabalhar em nossos corações, porque o Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Só o Senhor pode mudar os nossos corações, trabalhar em nossos corações por meio do Espírito Santo, para que possamos reconhecer essas coisas e sermos semelhantes, cada vez mais semelhantes ao nosso Salvador. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos incomode, que nos ajude a identificar aonde está o eu, o meu e a minha, que tanto gostamos. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.